E aí, galerinha, tranquilo? Suave na nave? Tudo de bom? Uó, olha só, Mr. Professor Alan Carter, vim dos States. Não, é só o nome, tá? Eu sou brazuca mesmo. Beleza, pessoal? Poxa, que bom estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula aqui, né, nas Aulas Paraná, e que cada vez está ficando melhor, hein? Vocês estão estudando? Estão fazendo tudo certinho? Estão fazendo exercício, etc. Estão revendo as aulas? Isso é importante, tá? É legal. Mas olha, eu quero fazer a aula de hoje uma coisa bem bacana, bem legal e muito importante. Mas para isso, eu preciso aqui dar alguns recados, lembrar vocês de algumas coisas, tá bom? Venha comigo aqui para a gente lembrar algumas coisinhas, tá? Olha só, meu querido, minha querida, veja. É fundamental, veja, olha a palavra, fundamental, que você entre no Classroom e vá lá, faça o seu registro de presença e faça as atividades propostas, beleza? Tá, mas vamos supor que de repente você não consiga, né, por algum motivo. Então você tem que entrar em contato com a sua escola, ok? Entre em contato com o seu professor, com a sua professora e tente retirar lá as atividades que estão impressas para você. Beleza? Outra coisa que é muito importante é o seguinte, essas aulas aqui, tá, na TV, elas também estarão disponíveis no canal do YouTube. É bacana, né? Você vai poder ver o professor Alan quantas vezes quiser. Eu espero que você queira, né? Pô, somos amigos, né? Pô, bacana, né? Legal. Então, presta atenção nisso, tá? Faça isso certinho e daí vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos para a nossa aula? Vamos lá, me acompanhe. Olha só, o que nós vimos na aula passada? Ó, construção e análise de gráfico de funções. Exatamente, aquelas funções, como que fazia tudo aquilo, os valores de x, os valores de y lá, né? Lembra disso? Ah, legal, né? Ó, e agora? Olha só o que nós vamos ver hoje, ó. Retomada de inequações. Inequações. Lembra? Não lembra? Tá bom. Então, se você não lembra, tá? Nós vamos começar agora a retomar esse conteúdo e vamos trazer para você da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá? Olha só. Primeiramente, nós vamos começar pela definição, certo? O que nós temos aqui como definição? São expressões matemáticas que possuem símbolos, ok? Entre os primeiro e segundo membros, onde existe uma variável que determina um conjunto numérico específico, conforme a sua ordem. Professor, nossa, essa definição é bonita, legal, mas é muita coisa, não entendi. Calma, meu amiguinho, eu vou te explicar. Vem cá, Gafanhoto, vem comigo, ó. Olha o exemplo aqui. Nós temos aqui, ó, 2x mais 3 maior que 0. Então, isso aqui é uma inequação. Por que é uma inequação? Porque tem um símbolo aqui, ó, maior. Parece uma equação, certo? Mas a equação teria um sinal de igual. Então, a inequação, quer dizer, diferente da equação, é porque o símbolo que ela traz aqui não é o igual, é um símbolo de maior. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 2x mais 3. Por isso que ele está falando, ó, tanto no primeiro e segundo membro. Tá? Existe uma variável, ela pode estar no primeiro membro, que tem antes do símbolo, e depois no segundo membro. Outro exemplo seria esse daqui, ó. 8x menos 4 menor ou igual. Tem um símbolozinho de igual ali, ó, embaixo. Tá? Mas é menor ou igual, tá? Não é só igual, não pode. Tem que ser menor ou igual ou maior ou igual. Ok? Ó, x mais 10. Mas, professor, nesse segundo exemplo, tem 2x. Não tem problema, bambina. Por quê? Pode ter vários. Claro que daí você vai ter que efetuar eles. Vai ter que fazer uma operação para que eles fiquem juntinho. Tá? Geralmente, sempre você vai ter que deixar tudo que for variável, não necessariamente só x, tá, pessoal? Porque pensa que é só x. Pode ser qualquer outra letra. Mas você vai ter que deixar exclusivamente no primeiro membro e depois para o segundo membro. Legal? Vamos lá? Olha só. Então, o que é fundamental aqui? Ó, na inequação, utilizaremos, no caso aqui, os símbolos. Ó, especificamente, nós temos 4 símbolos na inequação. Esse aqui, meu amiguinho, você tem que saber, ok? Então, ó, esse carinha aqui, tá?
Lembra antigamente que a tua professora, teu professor falava boquinha do jacaré? Lembrou? Boquinha do jacaré? Então, é mais ou menos. Mas aqui, ó, nós vamos colocar esse aqui, ó, leis, né? Como que eu vou ler isso aqui, ó? Maior que, tá? Então, quando tenho aqui, ó, se você quiser, para você gravar isso, você corta aqui, ó, né? Faz o símbolo, faz um cortinho. O que vai aparecer? Vai aparecer tipo, parece um número 7. Isso. E se você cortar o de baixo, vai aparecer, parece um número 4. Então lembre, 7 é maior que 4. Por isso que esse símbolo aqui voltado para o meu lado, aqui, ó, ele é maior que. Tá ok? O de baixo, né, lembra, ó, cortou, ficou parecido com o número 4. Ó, menor que. Essa é a grande diferença dos dois. Aprendeu isso? Legal. Agora você vai acrescentar o sinal de igual. Ó, maior que ou igual. Maior ou igual a que. E a mesma coisa acontece embaixo, ó, menor ou igual a que. Quer dizer, o que do professor? Claro que vai ter que ter ali uma expressão, né, matemática dentro dessa equação, um determinado valor, né, uma determinada variável com um determinado valor. Aí é uma referência, ok? Como eu passei nos exemplos anteriores, beleza? Vamos continuar? Olha só, então, o que nós temos aqui? Ó? As inequações que nós vamos estudar, ela acontece o seguinte, eu tenho a inequação do primeiro grau, tá? E temos a inequação do segundo grau. Inequação do primeiro grau, professor? Por que primeiro grau? Porque o expoente ali dessa variável, seja x, a, b, s, qualquer coisa, ela vai ser grau 1. Isto é, o expoente, o valor do expoente 1. E pelo menos na equação do segundo grau, o expoente vai ser o número 2. Vou praticar meu inglês aqui. Número 2. Gostou, né? Eu só sei falar isso também. Voltando, vamos lá. Então vamos continuar, tá bom? Olha só, então, primeiramente vamos começar aqui com a inequação do primeiro grau. Beleza? Vamos para a definição, vamos entender um pouquinho melhor. É toda desigualdade. Credo, professor, desigualdade, por isso que é inequação. Tá vendo? É desigualdade matemática que apresenta uma variável x. Lembrando que essa variável aqui, ela pode ser uma outra, ok? Mas especificamente a gente está colocando como x a nossa variável, tá bom? Ó, na forma ax mais b. Repare que eu tenho o a, ele é um número que está multiplicando a variável x. E ó, repare que quando não tem o expoente nenhum aqui, sempre é o expoente 1, tá? O valor do expoente ali é 1. Ó, mais b. Onde A e B pertencem ao conjunto dos reais. A e B são números, meus amigos. Tranquilo, né? Bom, agora tem uma condição. O A tem que ser diferente de 0. O A tem que ser diferente de 0? Por quê? Porque se eu colocar A igual a 0, esse AX aqui some. A princípio ele vai sumir essa variável, ok? Bom, pode ser representada como AX mais B maior que 0, ok? Ou AX mais B maior ou igual a 0, ou AX mais B menor que 0, ou ainda AX mais B menor ou igual a 0. Tá entendendo? Tá compreendendo? Tá tranquilo, né? Fácil? É fácil. Ó, vamos entender um pouquinho mais o exemplo. Tá, vem aqui, ó. 3x mais 7, o que é? Não escutei? Isso? Isso aí, menor ou igual a 13. Legal, né? Professor, mas eu quero resolver isso. Calma, vamos devagar. Primeiro, você identificou que isso aqui é uma inequação, tá? Porque eu tenho aqui a minha variável, ela é do primeiro grau, porque o expoente aqui é 1, e tem o símbolo aqui, ó, né? Menor ou igual. Beleza, ótimo. Essa é a primeira coisa que você deve saber. Tranquilo? Vamos continuar. Bom, ó, tem uma observação aqui muito interessante. Ó. Inequação do primeiro grau é diferente de uma equação do primeiro grau. Ó, minha bambina. Claro que é diferente. Porque na equação, pense a equação como se fosse uma balança. É aquele princípio de igualdade. O que tem que ter de um lado tem que ter do outro. É igual, certo? Mas na equação, ele vai variar conforme o símbolo. Tá bom? Tranquilo? Então vamos continuar. Ó, outra coisa, ó, enquanto uma equação expressa uma igualdade, certo? A inequação expressa uma desigualdade. Legal, né? Vamos lá? Bom, inequação aqui, ó, resolução de uma inequação do primeiro grau. 5x menos 1 menor que 3. Então, o que eu tenho? Eu isolo isso daqui, tá? Passei o menos 1 para o outro lado, ficou mais 1. Tenho que 3 mais 1, 4.
E eu quero saber o valor de x. Tenho que o 5 está multiplicando, passou dividindo. Portanto, eu tenho x, ele é o quê? Menor do que 4/5. Legal? Tranquilo, né? Só que daí eu coloco uma representação aqui, que é uma representação algébrica. Parte com letras. Ó. Eu falo assim, ó, conjunto Sapo-Joe, solução. Tá bom? Ó, tem aqui, conjunto solução, abre aqui os chaves, né? Ó, x pertence aos reais. Esse carinha aqui é tal que x é menor que 4/5. Pronto, representei tudo. Legal? Uau, olha nosso exercício. Venha comigo. Quantos números naturais satisfazem a inequação 4 menos x sobre 1 mais x maior ou igual a zero? Letra A, 2. Letra B, 3. Letra C, 4. Letra D, 5 ou letra C, 6? E aí? Consegue fazer isso daí? Claro que você consegue. Então eu vou dar um tempinho para você fazer e daqui a pouco eu volto, tá bom?
E aí, galerinha, o que vocês acharam? Legal? Vamos lá, vamos resolver isso daqui? Venha comigo. Ó, então, primeiramente, você reescreve, né? 4 menos x sobre 1 mais x maior ou igual a zero. Tá. Uma coisa que é importante, ó, repare que 1 mais x é um binômio. Ele está dividindo aqui no primeiro membro. Ele vai passar para o segundo membro com a operação inversa. Então, de divisão, passa o quê? Multiplicação. Ele vai multiplicar pelo zero. Bom, o que que vai ter? Vai ficar, ó, 4 menos x. Como multiplica por zero e tudo que multiplica por zero é zero, então ficou 4 menos x igual a zero. Ok? Eu coloquei aqui, ó, o símbolo, tá, de igual para a gente calcular esse valor de x. Tá? Então eu tenho aqui, ó, isolando, vai ficar menos x igual a menos 4. Bom, se eu multiplicar por menos 1, professor, por que eu multiplico por menos 1? Porque o meu x apareceu negativo, a variável está negativa, por causa disso. Então eu pego e multiplico, isso aqui é um artifício matemático, eu multiplico a equação inteira por menos 1. Então, ó, menos 1 vezes menos x e menos 1 vezes menos 4. O que eu vou ter? Eu tenho aqui, ó, x igual a 4. Né? Então logo, ó, x igual a 4 para 4 menos x sobre 1 mais x igual a zero. Ok? Beleza. Vamos continuar. Bom, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que fazer uma verificação, tenho que fazer um teste, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Pego 4 menos x sobre 1 mais x e vou colocar maior ou igual a zero. Então eu falo, x, você é 3, tá? Daí substituo, fica 4 menos 3 sobre 1 mais 3. Aonde aparecer x, eu coloco 3. Será que isso é maior que zero? Olha o valor que deu, 1/4. 1/4 é maior que zero, então é verdadeiro. Legal. Vou fazer a verificação agora para x igual a 5. Tá? Substituo e ficou 4 menos 5 sobre 1 mais 5. Será que é maior que zero? Olha o que aconteceu. Deu menos 1/6. Menos 1/6 é maior que zero? Não, isso é falso. Portanto, o que eu tenho? Que para esse x aqui, ó, os valores deles é 4, 3, 2 e 1 e 0, que satisfazem. Beleza? Vamos continuar. Olha, agora, o que eu faço? Eu faço novamente aqui a verificação. Eu 4 substituo, né? Ó, 4 menos x maior ou igual a zero. Novamente, tenho que o x negativo, multiplico pelos 1, e o que eu obtenho? Que x será todos os valores menores ou iguais a 4. Então, quem são os valores menores ou iguais a 4, tá? Do conjunto que eu quero? É o 4, o 3, o 2, o 1 e o 0. Portanto, aqui, ó, que eu tenho é a letra D, tá? Ok? Olha só, letra D, número 5. Tranquilo? Beleza? Vamos continuar? Ó, hora do Enem. Uau! E agora? Então, vamos ler. Só que esse Enem aqui, pessoal, é para casa, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês e eu quero que vocês resolvam para que na próxima aula a gente possa resolver. Tá bom? Vamos lá. Ó, para pintar sua casa, Marcos, tá, encontra 2 pintores. Antônio, tá, que cobra um valor contratual de R$100 e mais R$10 por metro quadrado. Então é 100 e a cada metro quadrado ele cobra R$10, tá, de área pintada. E Benedito, que cobra R$200 no contrato ali e mais R$6 por metro quadrado. Ok? Ó, veja só. Então, agora o que acontece? Acima de quantos metros quadrados, aqui x metros quadrados, de área pintada, é mais econômico contratar o Benedito. Então veja, o Benedito, por enquanto, ele é o mais caro. Só que tem um valor aqui que ele pintando ele vai ficar mais em conta. Agora, será a letra A, x maior que 10? Letra B, x maior que 15? Letra C, x maior que 20? Ou letra D, x maior que 25? Então, pense aí, faça, vai ficar para casa e na próxima aula nós vamos fazer, ok? Beleza? Olha só, o que nós vimos na aula de hoje? Retomada de equações, bacana, né? Legal, lembrar que é uma desigualdade matemática. Próxima aula, retomada de equações novamente, nós vamos ver, bacana isso é bem show. E, olha só, acabou a nossa aula de hoje, mas eu quero que vocês continuem estudando, continuem treinando, tá? E que dê tudo certo para vocês, tá? E na próxima aula estaremos aqui. Um forte abraço do seu querido, amado, olha só, professor Alan. Um beijo no seu coração.